relato de hoje é de uma mulher que, após sofrer um grave afogamento, ela saiu fora do seu corpo e teve uma incrível experiência de quase morte, onde ela foi levada para outra dimensão e as coisas que ela viu transformou completamente o rumo da sua vida. Mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. E hoje nós iremos ouvir a EQM de Mari Magia. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Mari Magia. Hoje, esse vídeo, eu quero contar um fato de EQM. Aconteceu comigo há anos atrás. Então alguns amigos pediram, para me contar mais sobre EQM, que tinha interesse em ter conhecimento mais, em saber. Então eu vou contar esse fato que ocorreu. E antes de começar a contar o que aconteceu, eu quero muito agradecer a Deus, tá? Por estar aqui agora, gravando esse vídeo, falando com vocês que estão me ouvindo e poder contar isso para vocês, que para mim foi um milagre. Eu sei que tudo que acontece é permissão de Deus, é obra de Deus. E para mim foi um milagre que Deus fez e sou grata a Ele por estar aqui, porque senão não estaria aqui agora gravando esse vídeo, não estaria pedindo para vocês curtirem o vídeo e nem para se inscreverem no meu canal. Grata a Deus sempre. Então, eu tinha um círculo de amizade, alguns amigos que eu gostava muito, que a gente procurava sempre sair junto, sempre estar junto, estudar junto, ir em uma balada junto, ir na praia junto, ir em um cinema juntos, Então era o círculo de amizade que eu tinha. E a gente sempre se reunia para ir na praia. Tinha muitas excursões naquele tempo, então a gente procurava se reunir para ir na praia. Gostávamos muito, muito, muito de ir na praia. E então, em um final de semana, fomos para a praia, E chegamos lá por volta das 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. E decidimos andar um pouco na praia. E depois de andar por alguns minutos, por um tempinho, decidimos correr. Começamos a corremos por uma distância que nós praticamente saímos da praia que a gente estava e chegamos até a outra praia, mas até então a gente não sabia. A praia que a gente estava era uma praia normal, boa, sem perigo, e estava livre, poderíamos ter acesso, nadar, entrar no mar. E nós corremos tanto, andamos tanto, que quando a gente chegou aonde a gente parou em uma praia que estava proibido acesso de pessoas, proibido nadar, proibido entrar no mar. E tinha uma placa, só que a gente não percebemos, não vimos a placa porque ainda estava escuro. Então, esse é só um detalhe, que causou tudo o que aconteceu. Aí nós estávamos cansados, então decidimos parar, sentar um pouco na areia. Aí um dos meus amigos falou assim, no caso ele chamava João, vamos entrar no mar, porque corremos, estamos cansados, o sol já está nascendo e nós ainda nem sentimos a água, nem sentimos o mar, vamos entrar. E imediatamente nós concordamos, para relaxar o corpo, a água e tal, e entramos no mar. E começamos a brincar, mas foi tudo tão rápido. Em questão de minutos, nós estávamos no fundo. E eu percebi que o meu amigo gritou, pediu socorro. E ele falou, algo me cortou, tem coisa aqui, e começou a gritar. E eu já entrei em desespero, porque nessa altura eu também vi que eu estava muito longe. Eu vi que a minha amiga estava quase no começo da praia, porque ela tinha medo, ela quase não foi. E eu e esse meu amigo estávamos muito distante dela. E começou a me dar desespero,
quando eu percebi que eu já não estava sentindo meus pés no chão. E eu não conseguia mais tocar no chão. Então me deu desespero. Aí quando eu senti que algo me cortou a perna também. E eu ainda conseguia, conforme a água me jogava para cima, eu consegui, em um momento, olhar assim, ver tudo. Foi a última vez que eu saí, né, com consciência para olhar e ver. Eu olhei ainda na água, vi sangue, percebi que o sangue era meu, sabia que algo tinha me cortado. E vi que a minha amiga estava em uma certa proximidade mais da areia, mais próxima, e vi que eu e meu amigo estávamos muito longe. E então aí eu não vi mais nada. Aí eu afundei de novo e já comecei a sentir o meu corpo esmorecendo todo, estava todo mole e eu perdendo todas as minhas coordenações. Só conseguia perceber que entrava água. Toda vez que eu tentava respirar era água, abria a boca era água e já comecei a sentir dores por dentro, um sufoco tão grande, uma dor que foi dando assim, inexplicavelmente. Eu perdi o sentido e de repente tive um flash. Como que uma novela, passou a minha vida desde o momento que eu nasci. Eu vi tudo, eu bebê, eu criança, eu começando a andar, eu caindo, eu crescendo, depois já com 8, com 10, com 12, com 15. A minha vida passou por completo, assim, mas muito rápido. Eu consegui ver, talvez foram momentos marcantes, mas eu vi desde quando eu era bebezinha, depois criança e adolescente, até aquele dia ali, aquele momento ali. E aí eu não vi mais nada. Não vi mais nada, não sentia mais dor, não sentia mais desespero, não sentia mais aquela coisa que por dentro, a dor aqui rasgando por dentro, uma coisa assim, é uma coisa assim que não dá para explicar. E eu não vi mais nada, perdi o sentido. Aí de repente, acordei assim, me dei por mim, eu estava em um jardim. Gente, que jardim era aquele? Coisa linda. Coisa de Deus. Era tão lindo, as cores do jardim eram tão intensas. Ao fundo eu ouvi um som instrumental, que era um som lindo, ele me dava paz. Porque eu estava tão atribulada no momento do afogamento, tão desesperada, e ali aquele som me dava paz. Aí eu fui colher flor, eu vi rosas, as rosas me encantaram, de tão lindas. As cores delas são mais intensas. As cores em tudo ali é grama. As rosas, gente, é uma cor assim, vermelho mais vermelho, amarelo mais amarelo, azul tão azul, o verde tão verde. É assim, é muito lindo. E um detalhe que me chamou muita atenção ali, as rosas não tinham espinho. Era lindo. E eu peguei e comecei a caminhar. Naquele momento eu não via ninguém em minha volta, ninguém, mas eu não tinha medo de estar ali, eu estava em paz, eu sabia, eu estava feliz. E eu queria estar ali naquele jardim. Tinha banco para me sentar, mas eu não quis me sentar. Eu quis andar e comecei a andar. Até que eu me deparei com um rio. Um rio lindo, rio de águas cristalinas. A água era tão limpa. Era uma coisa assim, era transparente. Era tão limpa a água que eu conseguia ver o fundo do mar, as pedras lá, aquelas coisas lindas que tem no fundo do mar. Eu conseguia ver como se fosse um espelho, né? Refletia tudo, assim, era como se a água fosse só um espelho ali que, não sei, mostrava o fundo. Era tão lindo. A água tão cristalina, o rio tão lindo. E eu queria entrar. Eu falei, nunca vi coisa tão linda na minha vida, né? Um rio tão transparente, uma água tão limpa, tão cristalina. E eu coloquei o meu pé direito. E quando eu coloquei o meu pé direito, abriu uma janela assim. De repente, abriu uma janela como se fosse para me ver. No momento que aquela janela se abriu, eu vi lá embaixo tudo. Eu vi o meu corpo. Eu vi o meu corpo sendo socorrido, né? Quem estava me socorrendo eram 3 salvas
vida, né? Eles me retiraram do mar, tinham me retirado, eles apareceram na hora certa, né? Porque antes de eu me afundar, eu fiz sinal que estava em perigo, né? Clamei por socorro, né? Pedi com a mão e a amiga deve ter visto, com certeza ela viu e ela já, não sei. Aí eu vi, dali eu vi que eu estava sendo socorrida, eles estavam fazendo flexões em mim para me voltar, né? Aí me voltou à realidade. Até aquele momento eu não lembrava que eu tinha uma vida ali, que eu tinha me afogado, que eu estava na praia, que eu tinha amigos, que eu tinha parentes, que eu tinha... Eu não me lembrava dessa vida, entendeu? Eu estava ali, para mim eu era aquilo que eu estava vivendo, era só aquilo e pronto, não me lembrava de mais nada. E aquela janela me fez lembrar. Aí eu lembrei da minha mãe, lembrei da minha família, né? Que eu amo demais a minha mãe, amo minha família. E pensei, né? E nisso eu entendi tudo. Eu estava morrendo. E eu pensei que eles iam sofrer. Eu não estava sofrendo, mas eles, eu pensei que iriam sofrer. Aí eu fiquei contemplando o desespero que eles falavam, fizeram curativo, a minha perna realmente tinha sido cortada. Vi o meu amigo também que tinha cortado o pé, tudo, eles estavam cuidando do meu amigo, fazendo os primeiros socorros nele também, os procedimentos todos, né? E em mim também, e tinham perguntado meu nome, me chamavam pelo nome, eu vi o desespero da minha amiga, chorando, desesperada, e não tinha muita gente ali, não. Era só o salva-vida mesmo, minha amiga, e era um pouquinho gente. E porque a praia não tinha ninguém, né? Quase ninguém, porque estava proibido nadar naquela praia e a gente não sabia, né? Tinha casco de navio lá e foi o casco de navio que cortou meu amigo, cortou minha perna e tal. Então a gente não sabia. A gente foi correndo e não vimos. Mas tudo bem. Então, gente, aí eu comecei a ver tudo aquilo. E mesmo assim eu estava feliz. Aí eu voltei, me concentrei ali no jardim, não queria olhar mais, né? E queria atravessar. Na hora que eu ia atravessar o rio, eu me movi para colocar o outro pé. Aí eu percebi uma luz. Outra coisa que me chamou a atenção naquele lugar, a minha visão. Eu conseguia ver muito longe, muito além do normal no físico, na terra. Meu olhar parecia que tinha zoom, maneira de falar, né? Zoom que tem agora, né? Que a gente aumenta para ver melhor. Ali parecia que tinha zoom. A minha visão era extraordinária. Eu conseguia ver muito além, muito longe, de uma maneira assim inexplicável. E eu comecei a ver que vinha alguém, vinha uma luz. E essa luz não veio até a mim. Porque eu sentia que essa luz, esse ser que veio, queria me abraçar. Só que ele não chegou até mim, ele parou numa distância que eu teria que atravessar o mar, eu teria que me afundar no mar e até uma metade do mar, pelo menos para chegar próximo dele, dessa luz. E essa luz parou ali, e aí eu fiquei, queria ir, algo queria que eu ficasse, algo queria me manter ali, mas eu queria ir. Eu não sei se foi uma escolha, gente, eu não posso falar que foi uma escolha que eu pude escolher entre ir ou não ir. Eu não acho que foi uma escolha porque tudo é determinado por Deus. Eu não tenho esse poder de escolher. Mas eu acho que Deus determinou assim, não era a minha hora, não era o tempo de eu ir. Então por isso eu não pude ir, por isso eu voltei. Só que assim, eu queria ir, porque eu estava muito feliz, muito em paz, não sentia dor, não sentia aflição, não sentia medo, eu sentia paz. E queria ir, conforto. E então eu olhei novamente na janelinha e vi quando eles estavam fazendo assim no meu peito, tudo para me voltar, né? Fricções, né? Pra gente voltar, né? Quando em caso de afogamento, aquele primeiro socorro, tudo, e contava 1, 2, 3, ia, né? E enfim, eu vi tudo ali. E, e entre estar ali, eu ia colocar o meu segundo pé. O pé esquerdo na água e atravessar o rio. Só que no momento que eu me movi para colocar o segundo pé, né, e dar o passo, eu fui levada como que um roda-moinho, assim, uma coisa que rodava, e fui lançada ali. Naquele momento era que nem um túnel, ia rodando.
era uma força assim, nossa, era uma coisa assim, uma coisa inexplicável. Mas aí eu vi que eu desci, né? Engraçado que quando eu estava afogando, naquele momento no mar, engolindo água, perdendo a respiração, não conseguia mais respirar, perdi o sentido, eu não vi como eu fui parar ali. E entre estar ali, eu ia colocar o meu segundo pé, o pé esquerdo na água, e atravessar o rio. Só que no momento que eu me movi para colocar o segundo pé, né, e dar o passo, eu fui levada como que um roda-moinho, assim, uma coisa que rodava, e fui lançada ali. Naquele momento era que nem um túnel, ia rodando. Era uma força assim, nossa, era uma coisa assim, uma coisa inexplicável. Mas aí eu vi que eu desci, né? Engraçado que quando eu estava afogando, naquele momento no mar, engolindo água, perdendo a respiração, não conseguia mais respirar, perdi o sentido, eu não vi como eu fui parar ali, como eu subi ou como eu fui parar naquele jardim. Quando eu dei por mim, que tive consciência de mim, eu já estava no jardim. Mas só que no momento que eu saí do jardim, eu vim como que num rodamuinho descendo para baixo e voltei para o meu corpo. Então foi uma experiência também que na época, né, o dia acabou sendo ruim, era para ser um divertimento, a gente na praia, a gente foi levado para o hospital, pronto-socorro, tivemos que fazer ficha, tal, passamos o dia, não podemos mais entrar no mar, porque eu fiquei machucada, eu estava ferida, a perna machucada, meu amigo também, então acabou sendo um dia triste, e depois desse dia eu nunca mais fui na praia. Eu tenho medo do mar, entendeu? Ainda tenho medo, tenho cisma. Eu até vou assim, piscina, mas foi a última vez que eu fui no mar. Nunca mais eu retornei ao mar. Não é medo, mas na época é medo. Na época eu tinha medo, sim. Eu tenho medo da água e eu fiquei com trauma, eu não queria ir. Então eu simplesmente optei por nunca mais ir no mar. Ainda não fui. Pode ser que eu mude de ideia, mas eu não fui. Então é essa experiência de hoje. E beijo no coração de cada um. Boa tarde para vocês.